Mas como que rolou esse convite pro filme? Como que rolou o convite pro filme? Cara, então, na verdade, ano passado eu tava na Fátima Bernardes e eu passei por um momento ali de ansiedade, muita ansiedade. Eu tava caminho do programa e na época a gente tinha acabado de descobrir, eu tinha acabado de descobrir que meu pai estava com câncer e tava um momento muito difícil para minha família e eu tava num momento muito frágil, assim, de tipo, saber que eu precisava divulgar meu trabalho, eu tinha acabado de lançar uma música, mas isso tudo aconteceu isso tudo aconteceu meio que no meio disso. E eu fui para Fátima Bernardes e meu pai me mandou uma mensagem naquele dia me pedindo para mandar um vídeo pro radioterapeuta, porque o radioterapeuta que estava cuidando do tratamento dele botou a playlist This is Julia B na radioterapia do meu pai. Então ele pediu para eu mandar um vídeo meio que agradecendo por, sabe, meu pai tá lá ouvindo minhas músicas, ter esse momento que eu achei muito lindo. E eu me emocionei muito, assim, eu comecei a chorar, eu não conseguia gravar o vídeo, isso foi logo antes de entrar ao vivo, sabe? Então, e eu não conseguia parar de chorar, parecia que foi um choro que eu estava segurando desde que eu tinha descoberto, que foi ali que decidiu sair, sabe? E eu não estava me sentindo muito confiante, não só na minha roupa, mas em tudo, assim, que estava acontecendo, não estava me sentindo preparada. Mas eu fui. E eu lembro da moça da Globo, ela... Não dá pra você entrar assim, não dá pra você entrar assim, você tá muito descontrolada. Eu falei, moça, eu vou entrar. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou entrar. E eu entrei, e a Fátima percebeu, assim, me ajudou muito, conseguiu me tranquilizar, e acabou que eles me perguntaram se eu ia desistir de fazer performance. Eu falei, não vou desistir, vou fazer. Se for um desastre, eu vou fazer, mesmo assim, porque vai ser um desastre que eu vou me orgulhar de ter feito, sabe? E aí eu fiz a performance de Inesquecível no piano. Muito nervosa, passando por tudo isso internamente ali, de várias questões, fora só isso que estava acontecendo. Nesse mesmo dia, fatídico dia, o produtor do filme, Depois do Universo, estava em casa, assistindo a TV dele, ligou na Fátima Bernardes na hora que eu estava ali, passando mal, tocando piano. E ele viu aquela performance e deu esse estalo na cabeça dele. Nossa, personagem é pianista, essa menina toca piano, não é atriz, mas quem sabe ela não se interessa para fazer o teste. E aí, a partir dali, eles conseguiram meu contato, entraram em contato comigo, e me mandaram roteiro e tudo mais. Então, foi assim, um processo que ressignificou muita coisa na minha vida, né? Porque o roteiro veio no momento certo, eu estava indo para a radioterapia com meu pai, então foi, de certa maneira, um modo de eu ressignificar toda aquele hospital, aquela parte da minha vida, de conectar com o sentimento da esperança, que eu acho que o filme passa também. Eu falo que era para ter sido assim, que estava escrito nas estrelas, sabe? Porque foi muito, muito perfeito, assim, o tempo, a maneira que aconteceu, o modo que aconteceu. Eu nem era para ter tocado aquele piano, mas contra tudo e todos eu fui e toquei, e por conta disso alguém viu e continuou acreditando no meu sonho, sabe? Então, gratidão, assim, por ter continuado lá e feito a performance mesmo assim. Sua vida é um filme, né? Se a sua vida fosse um filme. Sua vida é um filme, que bizarro. Oh, que bonitinho. E aí, na hora que ele te procurou e te mandou o roteiro, você falou que não preciso pensar, porque eu canto e pra mim vai ser uma nova, sei lá, uma nova fase. Você não tinha atuado ainda? Nunca tinha atuado. Tá. Eu sempre admirei muito a profissão. Eu acho que, assim, tipo, o exercício de você se colocar realmente no personagem, de viver outro ser humano, de poder passear por essas outras emoções, é um exercício de empatia muito grande. Então, eu já tinha muita admiração por essa profissão. Mas não imaginava agora na minha vida, até porque eu acho que tem toda uma mística relacionada ao cinema e é uma profissão, de certa forma, subjetiva, sabe? Aberta à opinião do público. Então eu sabia que para eu encarar tinha que ser uma coisa que eu não estava pensando no externo, uma coisa que eu estava fazendo pelo propósito. E eu acho que, você falou, você teve que pensar. Eu não tive que pensar. A partir do momento que eu li o roteiro, eu sabia, eu falei, isso aqui é uma história muito linda. Isso aqui eu me enxergo na Nina e eu me enxergo nessa personagem, eu me enxergo nessa história de uma maneira inexplicável.
E não pela personagem, mas pelo sentimento de cura que eu pude sentir através de ler aquele roteiro. Só lendo o roteiro eu já estava chorando, sentindo aquela emoção. Eu, de novo, sou uma pessoa que acredito muito no amor, e a gente vê a Nina passando por essa transformação de não acreditar no amor para acreditar no amor. E foi muito lindo, muito bonito ver aquilo e poder... o diretor sempre falava, esse filme é um filme de amor e um filme de esperança para as pessoas. Bom, enfim, eu já estava completamente apaixonada pelo roteiro, fiz o primeiro teste, fiz o segundo teste, fiz um teste com o com o Henrique, que foi química, teste química, com o diretor lá, e aí, eventualmente, um belo dia, ele me ligou e falou, eles te escolheram, e você é a Nina, eu vejo a Nina em você e eu acho que vai dar certo, assim. E óbvio que eu tinha muito, muito medo de, tipo, todas as outras coisas, mas eu acho que a minha relação com a minha música, tipo, eu só canto porque eu escrevo. Tipo, se eu não escrevesse, acho que não faria sentido pra mim cantar, porque não seriam histórias. Eu acho que eu vim pro mundo pra contar histórias, pra conseguir traduzir emoções, e eu enxerguei nesse processo, nessa profissão, nesse novo universo, uma nova maneira de contar uma história subjetiva. 12 horas por dia eu era outra pessoa, mas através da Nina eu pude transformar tantas coisas na Júlia que eu não tinha ideia que eu ia poder fazer. Eu acho que esse filme todo foi muito emocionante e impactante na vida de cada pessoa ali, assim, sabe? Eu acho que ele é um filme muito conectado mesmo com o universo, com as estrelas. Eu tinha tido uma meditação 4 meses antes de ler o roteiro, que era uma meditação onde eu estava tocando piano nas estrelas. E quando eu fui ler o roteiro, uma das cenas era Nina toca piano nas estrelas, uma coisa que eu tinha visto 4 meses antes. Então foi muito, sabe, assim, coisas que foram acontecendo, sinais mesmo, que foram levando a isso. Eu acho que foi um processo muito, muito bonito, assim, para muita gente. O diretor, ele escreveu esse filme para a mãe dele, que infelizmente faleceu pouco antes do filme sair. Mas ela tá no filme, ela aparece uma hora, então com certeza isso tem um peso para a trajetória dele, para a vida dele, que escreveu o filme também, além de dirigir, ele escreveu essa história. A Viviane Araújo, eu lembro de uma conversa com ela, onde a personagem dela era mãe, ela falava muito do relacionamento dela com a filha, e a gente começou a entrar muito nisso de amor incondicional e relacionamento de mãe e filha, e ela não era mãe ainda, né? Eventualmente, alguns meses depois que o filme parou de gravar, a gente descobre que a Viviane tá grávida, cara. Gente, que doido. Foi muito louco, assim, eu pensei na hora. Eu falei, caraca, o universo... De novo, ela falava como isso era algo que estava dentro dela, mas, sabe, era uma relação que um amor que ela ainda não entendia. E você vê hoje o amor que ela sente pelo filho dela, ela ficou arrepiada, assim, falando. Porque foram, acho que muitas pessoas puderam passar por muitos processos muito lindos ali através desse filme. Eu acho que é por isso que a galera se conectou tanto também, sabe? Eu acho que o Brasil estava precisando chorar. As pessoas estavam precisando chorar, estavam precisando de um momento de catarse, estavam precisando de um momento de botar para fora realmente coisas que estão acumuladas. Eu acho que existe uma percepção hoje de que chorar significa fraqueza, ou de que chorar te torna menos válido ou menos forte por alguma razão, mas eu acho que chorar, na verdade, é uma das coisas mais corajosas que a gente pode fazer. Ainda mais chorar na frente do outro, de você poder compartilhar sua vulnerabilidade com alguém. Dessa maneira, você tem que ter muita coragem, você está se expondo. E eu acho que a gente precisa, de certa forma, estava precisando quebrar essa barreira. Eu vi, muita gente chegou para mim e falava, nossa, eu não chorava há tanto tempo, muito obrigado por ter me dado esse momento. E é engraçado você ficar feliz quando os outros choram, mas eu fiquei muito feliz quando eu pude ver que estava tendo essa reação das pessoas mesmo, que eu consegui passar a emoção que eu queria para essa personagem. Eu tive um respeito também muito grande pelas personagens de hemodiálise, pacientes de hemodiálise com o qual eu conversei antes do filme. Eu fui a uma clínica de hemodiálise, conversei com muitas mulheres que foram extremamente generosas e puderam me dar vários insights. E eu falo, existe um pedaço de todas vocês na Nina também. E eu quero trazer essa história para a vida com a maior sensibilidade que eu puder. E sem dramatizar, mas mostrar que a máquina de hemodiálise ela é a sua amiga quando você tem uma doença autoimune como lúpus ou diversas outras que também são retratadas no filme. E que existe um
um olhar de esperança. Porque muita gente, como uma coisa legal que esse filme pôde trazer, foi a primeira protagonista com lupus na história do cinema. Então, eu pude me conectar com tantas pessoas que têm essa doença, ou mães que têm essa doença, que através da Nina puderam enxergar de uma maneira diferente, ou entender aquele processo um pouco mais, ou ter mais empatia pelo que aquela pessoa passa. E isso são coisas que a gente não consegue planejar no trabalho, mas são aqueles resultados que fazem tudo valer a pena, sabe? Que você faz tudo isso para você entender que no fim do dia a arte transforma a vida das pessoas. Caramba, e como que foi a oficina pra criação da Nina? Porque assim, você disse que você acabou encontrando coisas em comum com ela, mas você não era Nina por fim. Então como que funcionou? Você já tava saindo da sua zona de conforto, que você tava, tipo, se aventurando agora em atuar. Que querendo ou não, é viver uma outra vida, uma outra persona. Como que foi esse processo criativo da Nina? A Nina, ela é uma personagem com muitas camadas, então eu meio que tentava enxergar todas essas camadas dela. Eu sabia que a maneira o que ela estava sentindo era diferente do que ela estava falando, e o que ela estava falando era diferente do que ela queria expressar. Eu meio que tentava enxergar esses três... Acho que todo ser humano, na verdade, passa por esse processo, mas quando você está analisando outro ser humano, você começa a entender um pouco mais sobre a intenção e o propósito e a entrega da nossa fala, como ela muda através desse... Quando ela vem daqui, até ela vir aqui, ela já mudou. E eu tentei, de certa forma, ver a Nina através dessas camadas. Eu sabia que o piano era um ponto de encontro muito forte entre a gente. Eu comecei a tocar piano quando eu tinha 6 anos de idade. Comecei com música clássica também. Então, era um universo que, por mais que eu não praticava piano clássico há alguns anos, não era longe para mim. É uma música que eu adoro. Sempre adorei ópera, Puccini, sempre foi meu compositor preferido, enfim, sempre foi algo que me fascinava, um mundo que eu admirava muito. E eu voltei a fazer aula de piano, então tive aulas de piano. A gente teve, além das aulas de piano, uma preparação com essa conversa com esses pacientes e um consultor médico que podia passar várias percepções para outra camada do personagem. Aí teve uma preparação com um preparador de elenco mesmo, de atuação, de exercícios, de respiração. É impressionante como, voltando àquele assunto da meditação, que eu estava falando, como a gente não percebe que respirar é a parada mais fácil que a gente faz, mas é a coisa mais importante. É impressionante como, através da respiração também, eu conseguia entrar em uns estados emocionais e armazenar, às vezes, alguma coisa que eu via no texto, para quando eu estivesse em frente às câmeras, eu conseguisse acessar aquela emoção através de uma respiração e passar ela. Que é uma coisa que você entrar e sair do personagem assim é difícil, é um processo que é cansativo. Então, eu buscava meio que recursos que funcionavam para mim intuitivamente, para conseguir me conectar com todas essas camadas diferentes assim do que a Nina poderia trazer. Eu sabia também que ela estava se apaixonando, eu também sabia que ela era uma pessoa que ela tinha personalidade extremamente forte. Eu não queria passar... Ela não é vítima, ela se orgulha disso, ela não quer que as pessoas tenham pena dela, ela é o furacão Nina, tornado Nina. E eu achava isso muito legal da personagem, que eu acho que eu queria justamente passar essa força e não correr risco de cair num lugar da história que o filme não estava tentando trazer. Mas é isso. É muito foda. Qual foi a cena que você teve mais dificuldade, que foi a cena mais difícil pra você gravar? Que demorou, assim, pra pegar no tranco pra você? Cara, teve duas, assim, que eu lembro que me veio de cabeça. Tem uma que eu não vou falar, porque é um spoiler muito grande pra quem não assistiu o filme. Mas, uma delas foi com certeza a cena de sexo, que eu acho que teve uma preparação toda pra gravar. A gente já tinha meio que um ensaio coreografado, mas era uma coisa que eu tava nervosa, claro. Eu sabia que ia ser gravado no horário tarde, sabia que ia ter chuva artificial, que ia ser gelado. Então, tipo assim, eu sabia que era um clima onde eu ia estar trazendo uma emoção ali, e eu não sabia se era necessariamente a emoção que eu
que eu ia estar ali na hora, entendeu? Por causa desses fatores todos que a gente não tinha testado até a hora da câmera. E era novidade pra você também, né? Óbvio, cara. Você tá ali, pô, desnuda, né? Tipo, tinha até um tapa-coisa aqui que caiu na hora da chuva. Porque chovendo, né? Caiu. Fiquei ali. Não tinha cola que segurar. Como eu vim, entendeu? A terra. E são, sei lá, equipe, né? A gente saiu, entrou numa sala cheia de gente, com toalha, assim, tipo... Mas acabou que deu tudo certo no final, assim. Tipo, eu fiquei nervosa, mas acho que eu e a Henry, a gente conseguiu ficar tão amigo durante o processo todo que a gente meio que se olhava, assim, e a gente tentou passar a emoção que a Nina e o Gabriel estariam ali, que era uma mistura também desses sentimentos. Não é que eles estavam ali. É um amor tão verdadeiro e tem tanto nervosismo ali também da parte dos dois que eu acho que ficou autêntico. Mas, enfim, aquela cena foi uma cena difícil, que eu estava preocupada, mas acabou dando tudo certo no final. E também acho que a cena da final, que eu não vou falar exatamente o que acontece, mas uma cena que eu choro muito, 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 que a gente teve uma discussão e eu lembro que o meu preparador, eu tava tipo, cara, eu não sei se eu vou conseguir chorar agora, tipo, são 1h30, tá ligado? Tipo, como é que eu vou... sabe? Eu tava muito nervosa. E aí eles me botou num quarto, assim, sozinha, e a gente começou a respirar. E eu tentava me conectar com coisas, não só da minha vida pessoal, mas tipo, com coisas do texto mesmo, E eu ficava frustrada, eu não tô conseguindo. Cara, sei que uma hora virou alguma chave na minha cabeça, que eu comecei a desaguar. E aí ele já saiu do quarto, falou assim, roda, tá chorando, roda que ela tá chorando. Que da hora! Roda que ela tá chorando. E aí começaram a rodar, já tava a cena toda pronta. Aí eu cheguei na cena, me acabei, ficava chorando, e era uma cena onde eu tinha que chorar muito mesmo. E aí eu sei que o diretor gravou uns 4 minutos de choro, aí o diretor falou, corta. Nisso que ele falou, corta, eu não consegui parar de chorar. Eu continuei chorando por mais, tipo, uns 3, 4 minutos até eu tentar segurar, porque eu não sei, sabe? Foi um processo que não era racional aquilo, tipo, foi... Intuitivo? Não sei falar, tá subconsciente? Foi movimentado por algo que não tava na minha mente, tava no meu coração, entendeu? Caramba! Nossa. E você, obviamente que a gente sempre espera, mas você imaginava que ia ser esse sucesso que foi? Porque foi tipo assim, babado. Não, já te respondendo, tipo... Tanto o filme quanto a música, né? Tudo. Não, a música, então, cara, eu tinha, obviamente, expectativas de que fosse dar certo, porque eu já tinha ouvido feedback da produção, mas as pessoas fizeram o filme, né? Então, não sei a que ponto que eles estão realmente falaram, você foi ótima, mas não sei, né? Também vão falar o que pra mim? Então, quando saiu e eu consegui ver o filme e as pessoas... Eu sei que eu dei o meu melhor para aquilo, entendeu? Então, chega uma hora também que você precisa parar de se cobrar, sabe? Tipo, eu dei o meu melhor, foi pra minha experiência, eu ainda tenho, assim, uma carreira inteira para explorar e léguas de coisas para melhorar, evoluir, aprender, tá longe de ser perfeito. Mas eu dei tudo que eu tinha para aquilo ali. Então, quando as pessoas começaram a se conectar, e além disso também, eu me dublei em inglês no filme. Sim. Então, e o Henrique também. Então, a gente queria que a pessoa, quando assistisse em inglês, tivesse a experiência de assistir as nossas vozes com a nossa emoção. Eu tava chorando na sala de dublagem. Agora, então. Assiste inglês. Chocado. É a nossa voz. E no final eu escrevi Beyond the Universe, que é a música em inglês também. Então, acabou que isso trouxe uma projeção aí internacional e as pessoas comentando que o filme foi para um lugar que a gente não imaginava, sabe? Eu imaginei que ele pudesse ter sucesso aqui no Brasil, mas não que ele ia ficar um mês no top 10, que ia pro top 3 global, sabe? Isso são coisas que a gente não antecipava mesmo, mas eu tô muito, muito feliz, porque eu acho que, de novo, voltando a algo é muito maior do que só eu, Henry, Diego. É uma história que a gente juntos ali trabalhou para contar, que move muita gente e muita coisa e muitas almas e muitas histórias, assim, move muito amor.